Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo que está aproximadamente no meio do Evangelho, dando sequência à ordem que os espíritos quiseram imprimir nos nossos estudos, né? E a gente chega num momento muito importante. É um momento crucial porque ele trata muito da nossa relação com a matéria. Olha como que isso é complexo. Porque quando a gente mergulha na matéria, a gente tem a bênção do esquecimento para que a gente dê prosseguimento à tarefa. A gente se matricula na escola da vida para mais um ano, porque cada vida é um ano na escola, né? E essa escola, ela é a se perder de vista até a gente chegar no seio de Deus, que é o nosso destino. Todos nós vamos nos formar, vamos pegar o diploma que nos capacita para dirigirmos um mundo inteiro, igual Jesus dirige a Terra. Um dia chegaremos lá. Por enquanto, ainda está longe, nós estamos ainda no pré-primário da escola, da vida, né? E a gente está cursando um ano que nos exige muito esforço, muito foco, muita dedicação, muito estudo, para que a gente não se perca. Porque para se perder, gente, é muito fácil. É muito fácil. O mundo nos seduz o tempo todo. A matéria nos atrai. E não raro a gente cai usando aquilo que a gente tem dentro de nós mesmos, a gente entra numa lei de ressonância e a gente quer aproveitar tudo que tem aí e as nossas tendências afloram. Elas vêm. Diga-se de passagem que as nossas tendências não são lá grandes coisas, né? Já fomos piores, agora estamos bem melhor, mas ainda estamos longe do estado em que a gente vai achar a escola mais agradável. Porque vai chegar numa época, assim como na escola, que a gente vai estar em disciplinas que são mais leves, igual quando você faz a faculdade, você já entra numa faculdade que já tem a ver com o seu talento, o seu dom, e aí você faz a faculdade assim de uma maneira mais fluida. Por enquanto, nós estamos junto com outros alunos na mesma classe. Então, tem aluno de todo jeito lá. Tem os malandros, tem os rebeldes, tem os tímidos, tem os mandões, tem os briguentos, tem de tudo. E é o que a gente está vendo aí na Terra, né? Temos de tudo aí. E nesse mix de situações que são perigosas para a nossa evolução, Jesus vem alertar que não se pode servir a dois senhores. Servir já é a nossa primeira reflexão. Por que ele usou essa palavra servir? O que vem, né? Por que ele foi tão incisivo para falar? Porque ele podia falar assim, você não pode gostar de duas coisas. Ele falou servir. Então já muda. O negócio é mais grave, é mais sério. O que vem na cabeça de vocês sobre servir? O que é um servo? Trabalhar no bem. Servir é cumprir as ordens cegamente. O servo ele faz o que é mandado. Obediência. Exatamente. Servir é uma ação. Servir não é nenhum pensamento. Servir não é uma atitude. Eu tenho uma serva. Então, a serva está lá para ela ficar pensando e filosofando? Ou é para tirar tudo do lugar, fazer, cozinhar, lavar, passar? Né? Antigamente não era para fazer suar a camisa. Um servo é uma pessoa que
faz, uma pessoa que executa. O serviço tem a ver com ação. Então, a gente já viu que essa frase, não se pode servir a dois senhores, tem uma conotação de ação, de atitude, de fazer. Né? Não é tanto filosófica, não é tanto de estudar, é de executar, fazer uma obra. Né? Então, não se pode servir a Deus e a Mamon. Deus, a gente já tem uma ideia, né, concebida, a gente já viu aqui várias definições de Deus, né, essa força, o Deus imanente, uma força maior, um Pai criador de tudo, que se encontra submerso em tudo que Ele criou, né, está presente em tudo, coordenando, orquestrando a evolução de tudo que há, de tudo que existe. E permanece criando, porque Deus só cria. Ele vai criando até o infinito, coisa que aí no Livro dos Espíritos explica que a gente não vai entender isso agora. Nossa capacidade não chega lá. Mas por hora, basta que a gente saiba disso. Então não se pode servir a Deus, agir guiado por Deus, agir no comando de Deus, seguir a ordem do Criador, do Senhor. E a Mamon. Aí agora ferrou. O que é Mamon? Ou quem é Mamon? O que é Mamon? Não falaram com a gente que é um Deus? Não é. Mamon não é um Deus. A gente tem os deuses, né, da mitologia grega, Zeus, Poseidon, e outros, né? Mas Mamon não é um Deus. Mamon é uma ideia. É uma ideia que é uma espécie de categoria. Mamon significa dinheiro, significa riqueza. Tá? Mamon não é um Deus. Então Jesus fala que não se pode servir a Deus e ao dinheiro, à riqueza. Uai, mas aí, como assim? Se a gente está na matéria e a gente precisa da matéria para a gente até sobreviver. Quem aqui, em sã consciência, não busca uma melhoria física, um conforto material, né, um recurso financeiro, ter uma estabilidade, ter uma boa aparência, uma boa saúde? Isso tudo precisa de dinheiro, não é? Porque o dinheiro acaba que ele é uma energia que está na Terra que propicia a movimentação das trocas. A gente está sempre em busca dessa energia para que ela seja trocada por outra coisa que a gente precisa, né? A gente precisa do dinheiro para comprar comida, comprar roupa, para fazer tudo, na verdade, né? Até para a gente movimentar, precisa de dinheiro para ter gasolina ou para ter um veículo, para entrar num ônibus. Tudo a gente precisa dessa energia. Então a gente está mesclado com essa energia financeira, do dinheiro, né? Mas dos bens materiais, porque a gente tem que ter uma casa, a gente tem que ter uma cama para dormir, né? A gente precisa de bens que vão propiciar a nossa sobrevivência e a sobrevivência da nossa família. Mas então tem uma coisa muito contraditória aí que a gente precisa pesquisar, a gente precisa ir a fundo. O que Jesus quis dizer? Que não se pode servir, que agora a gente já sabe que é agir, a Deus e ao dinheiro, ao bem material, né? Bom, é porque Mamon representa somente o bem material. Mamon é é o culto ao dinheiro, é o culto à riqueza, é a avareza, é a cobiça. É a cobiça. O que é cobiçar, gente? O que vocês entendem por cobiça? Querer o que é do outro. Querer o que é do outro. Ter mais do que necessário. Exatamente. Eu tenho, mas não, eu tô com sede demais, eu quero mais. Né? A pessoa tem uma sede de ter muito mais. E quanto mais ela tem, mais ela quer. Isso chama cobiça. E a avareza, quem aí lembra de uma novela chamada do Nonô Correia?
Quem é? A avareza. Tamisa não lembra. Fabi não lembra. O resto acho que lembra. É uma novela que ficou... Eles cultuaram muito um personagem. A novela... Eu não lembro, não. Também não lembro. O personagem, Mas o personagem ficou famoso. Ele trazia a ideia certinho da avareza. Ele trazia perfeitamente a ideia da avareza. A avareza é você ter e não querer distribuir aquilo com ninguém de maneira nenhuma. Tio Patinhas. E o avarento, a avareza, é assim, a pessoa guarda para ela, tem para ela, não distribui, não abre aquilo para os outros, para que ela se precavenha. A desculpa do avarento é assim: eu estou me precavendo. Então, todo avarento não acha que é avarento. Nenhum avarento acha que é avarento. Aí é que tá, né? Onde Jesus vem aí dizer desse mal, que é um mal que está em nós desde lá de Caim e Abel, que foi o primeiro vírus psíquico, moral que a gente adquiriu. Que Caim matou Abel por cobiça e por inveja. E aí a gente vem herdando esse vírus, ainda está em nós. Por que a gente sabe? Porque o mundo está aí do jeito que está, nessa desigualdade social, nessa desigualdade total, né? Em todos os aspectos da vida. Tem pessoas que estão na opulência e tem pessoas que estão na miséria absoluta. Não sei se vocês já viram alguns vídeos aí desses países da África. Não, é muito triste. Você tem que ter muita força para ver que aquilo existe, né? Por outro lado, a gente vê aí a luxúria e a opulência num grau assustador. E vai perguntar para essas pessoas se elas acham que elas são avarentas, que elas estão no excesso, que elas estão no abuso. Não acham. Elas têm medo de ficarem pobres. Pode ver que o rico, ele tem medo de perder. Era isso que eu queria trazer para vocês. A psicologia comportamental, ela tem uma sequência de estudos, né? Onde dentro dessa sequência a gente vai lá nessa sombra que a gente chama, que é o medo de perder e a crença na escassez. É um ponto sombrio que a gente tem, mas isso é da psicologia. Isso não está na doutrina espírita, não. Mas a gente já sabe que está tudo interligado, né? A interdisciplinaridade está aí para a gente poder fazer um todo bem construído, né? Que a gente vai filtrando e vai construindo um todo. O medo de perder habita em todos os que estão fazendo culto a Mamon. Claro, por favor. Duas coisas, né? Que só a gente lembrar primeiro da lei de causa e efeito, que vai explicar essa diferença, essa desigualdade que a gente vê no mundo, né? Da riqueza, da pobreza, por exemplo. Uhum. E tudo isso se explica pela lei de causa e efeito, que não tem injustiça divina. Deus é justo, soberanamente justo e bom. Uhum. É perfeito. Isso. E a outra questão é que, sim, a prova da riqueza e da beleza são as mais difíceis Exatamente. de superar. Tá. Né? A prova da riqueza a pessoa vive na opulência, vive na abastança e muitas vezes as pessoas vão se aproximar dela por interesse. Então é onde ela começa a criar esses fantasmas, esses medos, e a gente não julga porque quando a gente estuda a gente sabe que é uma prova. É uma prova. E a gente pensa que se a gente se colocar no lugar daquela pessoa, será que a gente não agiria da mesma forma? Ou talvez a gente fizesse até pior. Quando você está na pobreza, você vai achar sempre alguém para te estender a mão. Vai sempre achar alguém fazendo uma caridade, que vai te dar uma recusada, que vai te dar um prato de comida. Sempre vai aparecer. Agora, quando você está na riqueza, é você e você. Você e você. Você e sua consciência. Então, assim, acaba que a pessoa que está servindo a Mamon, você até... Obrigado. A pessoa que serve a Mamon,
e está ali no serviço, que a gente agora já sabe, né? De Mamon, ela vai ficar com medo de perder e ela vai acabar sozinha, porque ela nunca vai ter segurança. Por que que ela nunca vai ter segurança? Porque nós temos aqui no Evangelho, está falando, nós nunca vamos ter segurança porque tudo aqui é efêmero e passageiro. Não tem como ter segurança. E não tem como. Hoje você tem, de repente, dá uma reviravolta, dá um incêndio, dá uma catástrofe. Você perde tudo, muda o regime, muda a economia, todos os bilhões, os trilhões que você tem, perde tudo. Então, não tem segurança aqui, não existe a segurança, né? Mas, então, o que serve a Mamon, o que serve a essa filosofia do dinheiro, ela acaba tendo cobiça, avareza. A gente pode até falar da ganância, porque a gente vê aí, hoje em dia na sociedade, uma selvageria, um canibalismo, né? Para se poder ter dinheiro a qualquer custo, com explorações assim absurdas do ser humano, motivado por quê? Pela ganância. Ganância mesmo. E Pietro Baldi também, ele gosta muito dessa fala de Jesus, porque ele fala dos... como é que ele usa o termo? Astutos. A pessoa desenvolve a inteligência para servir a Mamon pela astúcia. São os golpistas, são os hackers, são os mentirosos, são os... Nós temos aí na política muito... Os corruptos, né? A corrupção, ela é serventia de Mamon, dessa filosofia do dinheiro, né? E qual que é a outra coisa que a pessoa acaba, quem serve a Mamon acaba chegando? Ela chega no vazio ou na angústia, o vazio existencial. É o destino de quem está ali a serviço de Mamon. Por quê? Igual a Elaine falou, nós temos que lidar com uma coisa muito séria, que é a lei da destruição. Então, por mais lindas que as crianças sejam, as jovens, outro dia caiu assim no meu YouTube, as misses, caiu, miss não sei o que, aí eu fui, né, caiu ali, eu estava ali à toa mesmo, fui olhando. E eu lembrei, gente, em breve, porque passa tão rápido, elas estarão aí todas acabadas, né? Porque derrete o rosto, não tem como, o cabelo fica branco, essa beleza vai passar. As formas perfeitas delas, né? Com aqueles vestidos maravilhosos, aquilo ali vai acabar, não tem como aquilo durar. Ah, que triste, não. É quando você estuda e entende isso, que é o que está dizendo no capítulo 16, você vê que o plano, o projeto de Deus para a nossa evolução, para a nossa iluminação, ele não tem falha. Não tem falha. Ah, mas como é que vai ficar cada um estando num grau de aproveitamento, num grau de sofrimento para lidar com isso, num grau de inconsciência? Aí vai de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Porque numa sala de aula, as condições são iguais para todos. Mas aí, como que são iguais para todos se tem pessoas que nasceram ricas e outras que nasceram pobres? Aí a gente chega lá, onde a Elaine bem disse, é a lei de causa e efeito, onde a pessoa começa com um grau de dificuldade maior ou menor. E tem muito a ver com o plano reencarnatório dela, com o que ela vai precisar desenvolver. E normalmente a riqueza, ela é mais difícil, o teste é mais difícil do que o teste da pobreza. Porque a felicidade da pessoa em ter, às vezes, batalhar muito para ter o suficiente. E ela desenvolve mais gratidão. E a gratidão, ela é uma conexão muito poderosa com Deus.
né? Enquanto que aquele que está servindo a Mamon, ele não se sente grato, ele sente que o mundo é uma selva e que ele tem que se defender, né? Ou ele sente que ele precisa ter cada vez mais para si, para o seu usufruto, para o seu prazer e também para deixar de herança para os seus sucessores, né? Então vamos lá. Agora que a gente já entendeu, não se pode servir, que Jesus diz, não se pode servir a Deus e a Mamon. Você não consegue estar no serviço de Deus, que é o quê? Qual que é o serviço de Deus? O amor e a caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Como que o Mamon vai ser caridoso se isso é oposto ao que é a filosofia de Mamon? A caridade é você distribuir e fazer o outro feliz, dando o seu melhor, dando o seu possível. Ah, isso é possível, eu tenho, posso. Né? É muito... Normalmente, gente, o pobre, a pessoa que é pobre, costuma dividir. E quem é rico não divide. Pode olhar. Existe uma solidariedade maior, porque um entende o outro pela empatia. Isso está mais desenvolvido. Já o rico, a gente já aprendeu aqui que ele tem uma outra filosofia, ele tem medo de perder, então ele não vai doar. Ele não acredita no mundo, ele não acredita na justiça de Deus, ele não acredita na reencarnação, ele não acredita na lei da ação e reação. Isso passa longe do que ele pensa. Né? Então, é onde pode... Claro, não, por favor. E vocês também, viu, gente? Porque... Eu não sei se você vai falar. A gente não pode também generalizar. Ah, não, vou. Pode falar. É porque não, senão a gente pensa assim, é pecado ter dinheiro. Não é pecado ter dinheiro e... Exatamente. Não é por aí. Não. Existem aqueles que usam a riqueza. Existem. Exatamente. Então então, já que você já entrou, a gente já pode pegar quer dizer que é um sinal que a gente já tem que estar entrando aí. A parábola dos talentos. É muito isso. A quem muito é dado, muito é cobrado. Né? Então, tem pessoas que já estão nessa vibração de ter o dom, ter o talento, ter a oportunidade. Então, a gente vê isso como uma oportunidade. O dinheiro, a riqueza, oportunidade de servir, oportunidade de ajudar, oportunidade de fazer a vida dos outros melhores? Não, a vida dos outros melhor. Então, não é todo rico assim. Então, a gente tem uma passagem, nesse capítulo aqui, a gente tem cinco falas de Jesus. Primeiro, ele fala do bom moço. O bom moço que aborda Jesus, o que eu quero entrar no reino do céu, vocês lembram? Aí Jesus fala, o jovem mancebo. Ama o próximo como a ti mesmo, né? Mas eu já faço isso. Já sigo a lei, já faço tudo. Tudo isso aí eu já fiz. Ótimo. Então agora, vende tudo que você tem e me segue. Aí pegou no ponto. Pegou no ponto da sombra. Isso que a gente falou, que a gente tem em grau maior ou menor, né? Que a gente herdou lá de trás. E aí pegou em cima. Me deu uma interpretação aqui, o seguinte. Diga. Aquele que serve a Mamon, né? Talvez ele tenha a condição material de estar ali servindo a Mamon, né? E aquele que não tem a condição material e que serve a Mamon, e que tem a filosofia de uma pessoa... Bem lembrado. E isso está muito grande no tempo atual, tá? Exatamente. A pessoa que é pobre, a vida dela se resume em ela querer ter dinheiro de todo jeito. Ela não aceita a condição dela, não quer pegar um emprego, vamos supor, humilde, quer ganhar dinheiro de todo jeito, e aí ela fica com essa ideia obsessiva
na cabeça. Inclusive, uma das características de Mamon, da filosofia de Mamon, é a ideia obsessiva em ganhar dinheiro. Eu acho que o grau de dificuldade deve ser muito grande. Entendeu? Então existe também. É igual a Elaine falou, a gente não pode falar que é todo mundo assim, mas a gente tem uma estatística, né? Uma boa parte é assim, mas tem as exceções. Né? Hoje a gente não sabe o que está ali dentro da curva normal mais, né? Pode ser que tenha melhorado, pode ser. E a gente tem que observar, porque cada um vem com uma programação reencarnatória. Sim. Às vezes aquela pessoa vem com programação reencarnatória para ter posses e conseguir administrar aquilo ali, porque precisa de gente assim. Precisa. Precisa de gente assim. Precisa. Outro dia eu vi o Raul Teixeira dando um exemplo que se Deus vier aqui na Terra, hoje, colocar todo mundo igual. Assim, tá aqui no capítulo. Igual. Daqui uma semana está todo mundo diferente. Volta tudo. Porque nós somos pessoas diferentes, conhecimentos diferentes, ações diferentes. Livre-arbítrio. Cada um em um grau. Então, o segredo é onde está seu foco. Você pode correr atrás do dinheiro tanto que você quiser, mas aquilo tem que ser o foco da sua vida. Exatamente. Você já foi você já foi. Não, mas não tem problema não. Não tem problema não, que a gente vai compreendendo. Isso aí não tem problema nenhum. A gente vai compreendendo que o equilíbrio está no meio, gente. O equilíbrio está no meio. É a frase búdica, né? Nós estamos na matéria, precisamos da matéria, mas a gente não pode servir. O servir é você virar escravo. É a escravidão. A gente tem que ser escravo do Cristo, né? Não no sentido ruim da palavra. A gente tem que servir com amor ao Cristo, ao que ele deixou. E não ao que o mundo nos acena, nos balança de sedução. Porque isso daí muda, o Antônio falou, o nosso foco tem que ser divino. Buscai a Deus primeiro, o resto virá por acréscimo. Deus não deixa faltar comida para os passarinhos. Temos aí uma fauna, uma flora gigante. Então era para tudo ter acabado. Não era para ter mundo mais. Sandra, só Diga. Existe um magnata americano chamado Warren Buffett. Ele é o dono da Berkshire Hathaway, que é uma das maiores corretoras do mundo. Esse cara tem uma fortuna estimada em 440 bilhões de dólares. Você sabe como é que ele vive? Ele vive numa casa desde 1957. É uma casa de 3 cômodos, simples, não vale 100 mil dólares. Ele anda no carro de 1957. E quando a empresa dele realiza o lucro das ações que ele tem, ele doa 90%. Gente. Para a filantropia. Então esse é um cara que... Esse é um cara que está... Né, se ele está no meio dessa atração pela matéria, ele soube manter essa distância, não se apoderou da riqueza. Ele não é escravo de Mamon. E tinha tudo para ser, né? Tinha tudo para ser. Que legal, não sabia. Se você pegar 10%, isso aí já é muita coisa. Às vezes a gente com 10% a gente não... Esses 10% aí já está. Então, exatamente. Interessante isso daí. Outro exemplo que a gente tem perto da gente é o Mujica, né? Anda de bicicleta. Aí já anda de bicicleta, Ele não estou falando que ele é santo, não. Claro. Ele foi presidente do Uruguai, e ele tinha o poder, ele era presidente. E ele morava num sítiozinho onde todo mundo tinha acesso, mora até hoje na mesma casa, anda de Fusca até hoje. Então, pessoa muito acessível, que tem poder, que a gente está falando só de dinheiro, mas poder também. O poder é Mamon. Mamon é poder também. Agia até hoje da mesma forma. É um exemplo interessante também. Então, a gente pode observar que tem pessoas assim, que é possível. É possível, gente, é possível. O que o Sérgio falou e o exemplo é possível, né? E então a gente tem aí o que Jesus falou. Depois ele fala do jovem mancebo, depois ele fala do exemplo do cara que tinha muita terra
E ele falou assim, nossa, onde eu vou colocar tantas sementes, né? Os meus celeiros, que já sei. Ele não tinha onde guardar as sementes. Ele resolveu assim, vou fazer um celeiro gigante e vou guardar tudo nesse celeiro gigante. Aí Jesus falou, né? Deus disse a esse homem, insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. Para quem ficará o que amontoaste? Então, quando ele fala, né, que a gente precisa amontoar tesouros no céu. Exato. Amontoar tesouros na terra, onde a traça come, né, ferrugem come. A gente tem que fazer o dinheiro circular. Claro que tomando toda a precaução que a gente precisa ter, porque o mundo, né, tá cheio de golpistas, cheio de fake news, cheio de golpes. Você tem que tomar cuidado mesmo, não pode cair na compulsão de compra. É muito complexo viver nesse mundo material de mamon. Mas a gente tem que ter o foco, como Antônio disse, na espiritualidade, que é o que Jesus disse, porque a gente não sabe o momento que será retomada a nossa alma. Pode ser no próximo momento. E aí o que a gente vai levar? Qual tesouro que a gente vai levar para o céu? O amor que a gente doou e a caridade, o bem que a gente fez, né? Exatamente. O tesouro que a gente vai levar é a nossa luz, a nossa riqueza interior. Então, depois ele fez a parábola do Lázaro, né? O mal rico. Que Lázaro ficava lá estendido à porta, coberto de úlceras, lembram? E ele comia das migalhas que caíam do rei, não é isso? E aí o que aconteceu? Os dois morreram. O rico foi para o inferno e Lázaro foi para o céu. Aí o rico viu o Lázaro lá com os anjos. Nossa, como assim? Aí ele entendeu, né? E ele quis voltar para contar para os irmãos dele, mas aí Deus falou assim, ele já tem os profetas que os escutem, né? Então, vocês viram que o rico que não tinha consciência e o outro que estava lá doente, tinha nada, conseguiu a luz, né? E depois, na sequência, vem a parábola dos talentos, que é o que a gente já falou hoje aqui, né? A cada um é dado um projeto. A parábola dos talentos é isso. Um recebe um projeto X, outro recebe um projeto 2x, outro recebe um projeto 5x. E aí cabe a cada um, pelo esforço, pelo livre-arbítrio, pela disciplina, fazer isso multiplicar. Porque o bem, ele precisa multiplicar, né? E cada um recebe aí um projeto, e esse projeto ele vem com um recurso. É como se Deus fosse, eu vou te dar esse projeto e você vai ter esse recurso aqui para você executar esse projeto, né? Então vamos supor, o meu projeto era ser psicóloga, mas aí eu já nasci numa família em que eu fui numa boa escola, né, na UFMG. Eu tive recurso para estudar em boas escolas, mas eu estudei porque eu podia ser malandra também, né? Sempre tem o livre-arbítrio para a gente poder seguir o projeto de Deus. E nesse projeto tem o recurso que é fornecido necessário à execução daquele projeto. Então a gente não pode falar assim, mas o outro ganhou mais recurso. É o projeto dele, é o plano de alma dele. E para o plano de alma dele, às vezes, ele precisaria de mais, senão ele não faria. E muitas vezes, que teve um projeto bem arrojado, teve pouco recurso, mas ele também teve que se virar mais para conseguir fazer aquele projeto. Você comentou no início aí que seremos Cristos. Seremos Cristos. Sem dúvida, cada um de nós. Quando a gente cursar essa escola que a gente está cursando, a gente precisa cursar diploma. Todas as matérias. Todas as matérias. Então, se a gente não foi, a gente ainda vai ser muito rico. Exatamente. Se não foi, a gente ainda vai ser muito rico. Todos vamos passar por essa disciplina.
Se já não passamos, vamos passar. Tá? Se já não passamos, vamos passar. Aí Não tem jeito. Tem outra passagem que eu gosto muito, que fala também do assunto, é o camelo e a agulha, né? O camelo e a agulha do rico, né? Que ele fala, mais fácil um camelo passar. Por causa da prova, né? Por causa da prova. Prova difícil. Ele não fala que é impossível, ele fala que é mais fácil. Não fala que é impossível. Isso mesmo. Lembrando que a agulha não é a agulha. Exato, a agulha é um portal, né? Bom, depois ele fala da parábola dos talentos, que é onde a gente vai entender que tanto a miséria quanto a riqueza são provas. Tanto a miséria quanto a riqueza são provas. Está lá um belo discurso do Espírito falando sobre isso. Né? Por que existe a desigualdade? Por conta da lei da ação e reação, por conta de o que é importante para a gente nessa encarnação. Então, muitas vezes, se a gente tivesse muito recurso, a gente ia cair. A gente não ia cumprir, a gente ia por outro caminho, sem ser o caminho do esforço, da dedicação, da disciplina. A gente ia viver aí para o gozo e as delícias de usurpar, né? Eu não esqueço, um dia lá no culto no lar, a Elaine falou assim, nossa, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia viver viajando, você lembra? Aí eu falei assim, eu também. Eu ia viver viajando, eu não ia parar aqui. Aí se ela vivesse viajando, como é que a gente ia ter a ajuda dela aqui? A gente estaria perdido, né? Você sabia que Chico jogava toda semana? Nunca ganhou. Pois é. E Chico tinha um quarto luxuosíssimo, né? Um quarto, uma cama e um quadrinho ali de Nossa Senhora. Senão ele não ia psicografar aquele tanto de livro. Ele não sabia o que ele queria fazer com o dinheiro. Depois nós temos aqui na sequência o que é o emprego da fortuna para servir a Deus, que é o que a gente já comentou aqui, todo mundo já entendeu, que é colocar a serviço do bem, né? Colocar a serviço do bem, ajudar, ser caridade. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não posso fazer isso. Fala isso com a Madre Teresa, que movimentou milhões de dólares de recursos e ela não tinha nada. Ela não tinha nada, não tinha dinheiro nenhum. Então, e depois, o mais importante assim, na minha opinião, que é o que a gente vê aí, os espíritos com maior dificuldade. A gente que atende espírito do lado de lá. Qual que é o problema deles? Apego. Aí o resto do capítulo é sobre apego. E o que a gente pode falar sobre apego? Sentimento de posse, né? É meu, isso mesmo. É meu. Agora, é apego só à matéria, só aos bens materiais? A pessoas também. Apego, fulano é minha, é meu. Posse. Possessividade. E outra coisa de apego também, emprego. Quantas vezes eu sou funcionário público antes de aposentar. Quantas vezes a gente tinha lá uma pessoa idosa que não conseguia aposentar e a gente precisando chamar alguém do edital, né? Porque o edital perde validade. E a pessoa ficava lá, não aposentava, para fazer uma outra coisa na vida dela. Ao mesmo tempo, ela não sabia mexer com nada, com informática, com nada. E o serviço parado, aposenta. Não, se eu sair desse emprego, eu morro, não posso. Apego às circunstâncias. Apego a trabalho. Apego a locais, né? Quantas vezes a gente pega aí uma entidade que não quer sair da casa, a casa é minha, eu que construí a casa, o espírito falando, né? Não vou sair de lá, não, vou ficar. O apego, ele liga energeticamente a pessoa a situações, a coisas. Tem um caso, mas eu já não lembro mais se foi de Chico Xavier, falando sobre uma joia, que o espírito ficou apegado nessa joia. Foi Rochester?
Aonde a joia ia, o espírito ia. Vendia a joia, o espírito ia atrás da joia. Pensa numa situação dessa. Apego a bens de família, né? Não toca, isso foi da minha bisavó, não pode. Ou então compra alguma coisa e não usa, não. Eu já vi pessoas que têm a coisa nova, não, eu vou usar a velha. Mas usa a nova. Não, eu tenho a velha, essa nova é só em ocasiões especiais. Mas e a ocasião especial não chega? Né? A ocasião especial não vai chegar. Né? Tem até textos aí. Use o novo, comprou novo, use, passa o que está velho ou o que está usado para quem precisa, porque às vezes aquele velho seu vai ser magnífico para uma pessoa que não tem nada. Não é? Então, isso é apego. Pessoa pegada a coisa. Tem gente que compra um carro novo, mas fica ali usando carro velho. Tem gente que faz isso. Então, fica deixando o carro novo e correndo risco com o carro velho, que o carro já está caindo aos pedaços. A moral da história é que a matéria está para nos servir. Não é ao contrário. Exato. Mamon é a matéria. Mamon é o dinheiro, mamon é os bens materiais. E aí, quando a gente fica servo da matéria, não tem espaço para Deus, não tem espaço para o amor dentro do nosso coração, não tem espaço para a gente ter empatia com o outro e se colocar no lugar dele. Gente, no lugar dessa pessoa, o que eu faria? Eu, passando por aquela situação, né? Eu ajudaria? Como que eu ajudaria? Como que eu gostaria de ser ajudado? E dá para fazer alguma coisa, sempre dá para fazer alguma coisa. Sempre dá para a gente fazer a caridade, né? Só que a gente fica igual o espírita, tem que tomar cuidado, porque às vezes ele estuda muito, às vezes ele pratica o bem, mas não é só isso. É o dia a dia, é pesado. Porque sempre tem um irritando a gente. Sempre. Sempre tem uma pessoa que dá uma cutucada, dá a espetada. Sempre tem aquele que está em litígio com a gente, né? Sempre vem uma surpresa, né? A vida adora dar umas surpresinhas de vez em quando. Você levanta, tem uma surpresa te esperando, né? Lembrando que a gente tem a mania de achar que a gente tem que ter mais para poder ajudar. Porque a gente tem um momento que não tem o suficiente. Que Jesus dividiu o pão que ele tinha, ele não dividiu a fornada, né? Ele dividiu o quê? Então a gente tem que aprender a dividir o que a gente tem, sem esperar sobrando, né? Sim, e o que está dizendo no Evangelho lá? O que temos hoje, a sua situação hoje, olha a sua situação hoje, agora. Olha tudo que você tem, onde você está, como que você está de saúde, como que está a sua vida, como que está o seu horário. O que você tem e é hoje é a sua oportunidade. É a sua oportunidade de fazer, de servir a Deus. Porque o segredo é servir a Deus. A gente vai usufruir a matéria? Vai. Mas a nossa lealdade, a nossa glorificação, né? Glória a Deus. A gente não fala glória a Deus. A gente não pode falar glória à matéria, glória ao dinheiro. A gente não pode falar isso. É diferente. A nossa lealdade é a Deus, tá? A busca da riqueza precisa ser equacionada dentro de nós, para que ela não fique o quê? Obsessiva ou compulsiva. Tem diferença. A obsessão é diferente de busca tem que existir, compulsão. Tem que existir, porque você não pode ficar parado, senão você vira mendigo. Todo mundo fica parado, vira mendigo. Porque, como você falou, colocando isso numa medida exata, numa medida certa, é saudável isso daí. Exatamente. Então, ali no Evangelho está falando que a gente tem que estar no mundo sem ser do mundo. Emmanuel fala isso também. Isso vale também para as pessoas, né, sabe? Porque a gente vê, às vezes, situações de seres humanos apegados tantos a outros seres humanos que não conseguem libertá-los para a vida, né? Sim, muito bom. De outras coisas. Esse sentimento de posse. Exatamente. Isso é incompatível com amor.
Isso é meu, fulano é minha, esse emprego é meu, tudo que é meu é incompatível, porque Deus é de todos. Deus, né? Não tem isso é meu. Isso está emprestado comigo hoje. Né? Nos talentos, a gente não tem que devolver? Quando chega lá, Deus fala, e aí, que fizeste do talento que te dei? Cadê o retorno que fizeste do talento? Então, assim, somos, não sei se, não é no Evangelho, somos hóspedes no hotel. A gente é hóspede. Nós estamos hospedados aqui com essas pessoas. Isso é agora. Que agora mesmo um vai embora, a gente mesmo vai para outro lugar. Somos hóspedes. Né? Nunca isso é meu e vai ser para sempre. Vai não. Vai não. Esse é o livro. Leiam. Eu já vou devolver ele. Quem quiser pegar. São os casinhos de Chico Xavier ótimos. Aí, cada um mais interessante que o outro. Eu queria ler só o último, que ele tem a ver com a nossa fala aqui de hoje. E chama No Portal de Luz. É o último. Acho que é o penúltimo. No Portal de Luz, gente. Mas assim, todos os casos são muito legais. À frente do anjo amigo, que mantinha amorosa vigilância no portal de luz, entre a terra e o céu, o crente recém-vindo da luta humana rogou passagem, pronunciando formosas palavras em nome de Deus. O representante da divindade, porém, depois de fitar-lhe os braços com demorada atenção, inquiriu: o que trazes? O candidato ao ingresso ao paraíso comentou: sempre respeitei o Senhor, adorei-o nas casas que o mundo consagra à majestade divina. Reconheci a grandeza do Evangelho, aceitei-o por sublime salvador da humanidade, interpretando grandes filósofos e pensadores do passado por embaixadores dele em favor do aperfeiçoamento gradual de nossa inteligência. Guardei a fé em todos os acontecimentos da vida. Nunca me esqueci da reverência que os mortais devem ao céu. Ouvi com acatamento as elucidações de todos os pregadores, arquivando-lhes o bom conselho. Jamais perdi a esperança na justiça que rege o universo. Cada manhã, quanto cada noite, cultivei a prece sentida e pura, pedindo a assistência do alto. Prestei sincero culto aos livros sacros, meditando-lhes sob os textos iluminativos. Fugi o quanto pude da presença dos ingratos e dos maus. Abominei a companhia dos pecadores. Censurei os criminosos por espírito de defesa leal do bem. Não combati as religiões por reconhecer a feição sublime em cada uma delas. Procurei guardar consciência sem mancha. Evitei o contato com qualquer lugar que subsistisse o pecado. Temi os desvairamentos da carne. Afastei-me de todas as pessoas que poderiam induzir-me à tentação ou à vida impura. Acreditei que a retidão deve orientar todos os negócios. Sabendo que a paciência é tesouro sagrado, nunca me abeirei de problemas intrincados para não perdê-la, convencido de que a paz é um dom celeste. Colocava-me à distância de todas as pessoas irritadiças ou encolerizadas, de modo a manter-me na segurança espiritual. E ao fim dos meus dias terrestres, fiz do meu aposento e do meu lar o remanso confortador, em deliberada fuga de todos os homens e dos problemas, a fim de aguardar a morte com a maior pureza possível. Ah, querendo entrar no céu de todo jeito. E fixando o funcionário celeste com os olhos suplicantes. Tudo fiz para não ofender ao Senhor. O anjo sorriu complacente. Olhou e objetou com uma expressão fraterna. Meu amigo, suas afirmativas demonstram o seu fino trato espiritual. A cultura, a crença, a vigilância, tudo isso lhe proporcionou brilho à sua individualidade subjetiva. Entretanto, suas mãos estão apagadas. Gente, olha isso, até arrepio.
A passagem aqui está condicionada à irradiação que cada espírito possui, em maior ou menor grau, dentro de si mesmo como um todo. E afagando o inteligente aspirante ao céu, concluiu: com tanta luz no cérebro, o que fez em sua passagem no mundo? Foi então que o crente, tão loquaz na exposição de todos os seus méritos, baixou a cabeça. Entrou em silêncio, ele entrou no portal, mas começou a refletir. Próxima vida, né? Vou fazer, vou agir. Por quê? A frase que o Zé Edmundo mais gostava. Mãos que trabalham são mais sagradas do que lábios que oram. Né? É aí que a gente vai servir a Deus e não a Mamon. Certo? Acho que por hoje. Alguém quer falar mais alguma coisa por hoje? Que Deus nos ajude, né?